OTAN desafia os russos, inclusive colocando que a Rússia não pode parar o avanço dessa organização, apesar das vontades de Putin, enquanto Zelensky anuncia também uma espécie de boicote e ultimato à OTAN, exigindo que a OTAN tome algumas medidas, inclusive severas. Notícias importantes relacionadas também a futuros lançamentos de satélite da Coreia do Norte, satélites e espiões, visto que houve um grande fracasso no último lançamento. A gente tem também uma espécie de briga entre Brasil e Zelensky, visto que o Zelensky deu uma entrevista polêmica envolvendo o nome do Lula e do Brasil, e o Brasil desmentiu as palavras do Zelensky. O que está rolando nessa briga? A gente tem também o Prigozhin, que é a grande liderança do grupo Wagner, fazendo mais críticas severas à organização militar da Rússia, e inclusive trazendo uma briga com Kadyrov, que é o líder da Chechênia. Enquanto isso, a Rússia anuncia, a partir do seu Ministério da Defesa, que sim, a Ucrânia invadiu ou quis invadir pela primeira vez desde o início dos conflitos o território de Belgorod da Rússia, com tanques, blindados e artilharia. E para finalizar, a Europa nesse momento está numa reunião com 27 membros da União Europeia e outros 20 membros discutindo, dentre outras questões, a entrada da Ucrânia tanto para a União Europeia como também da OTAN. Mas eu diria para vocês que algumas coisas polêmicas foram feitas. Essa reunião acontece a quilômetros da fronteira, com tropas militares da Rússia no território da Moldávia e com várias críticas ao Putin. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, link na descrição, tá? Que você vai ter aula ali de crise na Argentina, crise em Mianmar, questão das Coreias, tudo de geopolítica, tanto internacional como nacional, para você mandar benzaço aí no seu vestibular, no seu concurso, ou claro, para você se manter sempre muito bem atualizado, com conteúdo mais profundo do que eu lido aqui no YouTube, já que aqui são aulas meio... Não são aulas, né? Mas são comentários aqui, uma espécie de jornal para vocês sobre a geopolítica internacional. Ok? E claro, se quiser também contribuir financeiramente para o canal, seja membro ou faça uma contribuição também via chave Pix. É o meu trabalho, hein, pessoal? Ajuda demais. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve, perdão pela tosse, tá? A gente teve, cara, algumas notícias importantes relacionadas, primeiro, ao Stoltenberg, que é a grande liderança da OTAN, dando pronunciamento no sentido de afirmar que todos os países hoje, nesse momento, eles estão alinhados com o interesse da OTAN de entrada tanto da Suécia, que assinou inclusive um documento à época com a Finlândia já foi aceita, a Suécia ainda não, porque a Suécia teve vários entreveros com a Turquia. Quando a Turquia anunciou que não ia aceitar nem a Finlândia nem a Suécia, a Finlândia meio que, poxa, Turquia, vamos negociar, enfim, acabou entrando, né? Porque para você entrar na OTAN, você não pode estar em guerra, você não pode ter movimentos separatistas, e você tem que ter autorização de todos os outros países que já fazem parte da organização. Então, tanto a Hungria como a Turquia estavam vetando a entrada da Finlândia. No final das contas, a Finlândia negociou e conseguiu a permissão da Turquia. A Suécia, galera, pelo contrário, as manifestações começaram a acontecer, inclusive com deputados, ou seja, pessoas da política, pegando o Alcorão e queimando em frente à embaixada da Turquia como forma de manifestação. A Turquia falou o quê? Eu vou autorizar a Suécia, que é um país que pratica aí perseguição contra a minha religião, que age de maneira violenta, eu vou autorizar esses caras a entrar na organização? Jamais. Então a Suécia ficou um pouco de escanteio. O Stoltenberg prometeu que sim, a Suécia vai entrar, inclusive fará uma visita a Ankara para conversar com Erdogan dentro de um futuro próximo, mas falou também sobre a possibilidade da Ucrânia. Disse que todos os países concordam hoje com a entrada da Ucrânia na organização. Da última vez que ele falou isso, que foi semana passada, o Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria e hoje um pouco mais pró-Putin, vamos colocar assim, ele só colocou um tweet, what? Né? Tipo, o quê? Tem certeza que eu tô apoiando? Então, apesar das declarações do Stoltenberg, não sei até que ponto essa medida é verdade, vamos colocar assim. Lembrando que em julho, a OTAN também vai fazer uma grande reunião e há o convite para que o Zelensky participe. Lembrando que o Stoltenberg já garantiu que nesse momento não se cogita a entrada da Ucrânia na organização, porque, que nem eu falei,
para entrar, não pode ter movimento separatista, não pode estar em guerra, coisa que a Ucrânia já falha, e tem que ter uma autorização de todos os outros países membros. E apesar das falas do Stoltenberg para o futuro, eu creio que assim, nem hoje, talvez nem no futuro, Hungria e Turquia, pelo menos, aceitem a entrada do país. Mas enfim, né? Vamos ver aí. Mas aparentemente, segundo o Financial Times, que é uma mídia super importante em nível mundial, garantiu que o Zelensky está cogitando fazer um boicote a essa organização, exigindo que a OTAN, além de dar mais financiamento, mais armas para os ucranianos, ainda coloque a promessa de entrada da Ucrânia na organização, mesmo com a Ucrânia no momento de guerra. Será que isso vai acontecer? Eu, galera, particularmente duvido bastante. A gente teve também a Coreia do Norte fazendo o lançamento recentemente, que acabou sendo mal sucedido. A Coreia do Norte ia fazer um lançamento de um satélite espião, um satélite que coleta dados. E é claro, né, pessoal, muito possivelmente para coletar dados dos seus inimigos geopolíticos, principalmente dos japoneses e dos sul-coreanos. Só que esse satélite, por algumas falhas técnicas, tá? Inclusive a Coreia do Sul, ela, através do seu serviço de inteligência, identificou que foi porque, enquanto a Coreia do Sul conseguiu lançar o foguete Nuri, que levou 8 satélites, nenhum deles espião, tá? A Coreia do Sul cogita sim lançar satélite espião em novembro ainda desse ano, mas ainda não lançou. Isso fez com que a Coreia do Norte ficasse um pouco pressionada e acelerasse o procedimento para lançamento do satélite. Além do que, algumas especificidades relacionadas à trajetória, a deslocamento, fez com que o satélite norte-coreano falhasse. Então, segundo a Coreia do Sul, foi uma falha estratégica, mas que a Coreia do Norte consegue consertar em questão assim de 2, 3 semanas para fazer um novo lançamento, que é o que a Coreia do Norte, inclusive, prometeu fazer. Se isso de fato acontecer, o Japão já prometeu respostas e a Coreia do Sul já prometeu respostas. Mas a Coreia do Norte garantiu, inclusive, que não sabe se essas respostas serão válidas ou será algum tipo de ataque, porque os Estados Unidos já têm uma série de satélites espiões colocados em órbita e ninguém reclama. Então seria uma hipocrisia criticar os satélites lançados pelos norte-coreanos. Falando em espionagem, galera, vocês sabiam que existe uma baleia espiã? Exatamente, tá? Pelo menos são as denúncias de Noruega e Suécia. Na região de Mar de Barents, inclusive, essa baleia beluga, ela foi vista já no litoral da Noruega e agora no litoral da Suécia. Ela tinha como se fosse uma espécie de equipamento, né, amarrado ao seu corpo, né? É o corpo, né, da baleia beluga, que teria ali dizeres de São Petersburgo. Então cogita-se que essa baleia espiã tenha sido treinada pelo Estado russo para roubar algumas informações e acabou fugindo e não tem sistema para capturar essas informações, tá? Então seria tipo uma baleia espiã fugitiva dos russos. Se é verdade ou não, galera, de novo, né? Não sabemos. Mas inclusive a própria Noruega chama ela de Valdimir, né? Porque é como se fosse uma junção de Wal aí, que seria em norueguês, né? Baleia com Vladimir, de Vladimir Putin. Então essa baleia espiã, depois de ter sido avistada na Noruega, agora foi para a Suécia. E aí, galera, será que até nas baleias os russos estão espionando? Serão, hein? Denúncias do Ocidente. Outra notícia importante está relacionada a uma declaração do Zelensky. O Zelensky tem uma entrevista, inclusive para mídias brasileiras, falando da relação entre Rússia e Brasil. Eu falei para vocês, galera, que todo o encontro, né, ou o possível encontro entre Zelensky e Lula, ele começou um pouco estranho. A gente sabe que o Zelensky ele chegou depois da reunião do G7 e eu mostrei para vocês. Enquanto o Zelensky estava ali recebendo cumprimentos do Justin Trudeau, do Biden, do Olaf Scholz, o Lula estava ali, né? Sabe quando tá lendo documento e tal? Galera, convenhamos, né? Mais ou menos quando você tá na rua e aí você encontra aquele seu conhecido que você não sabe exatamente se você vai parar pra cumprimentar ele porque ele não é tão íntimo seu, mas ao mesmo tempo você conhece, então você não sabe muito bem o que fazer, você finge que tá olhando o celular. Não que eu faça isso, claro, tá? Só outras pessoas. Aí você finge que tá olhando o celular. Pra mim, foi essa impressão que pareceu do Lula, né? O Zelensky ali cumprimentando todo mundo e o Lula não vendo nada, vendo ali documentos. Ele alega que não sabia, que não viu. Eu duvido muito. Até porque existe uma assessoria, né? A assessoria poderia... Ô, Lula, ó, chegou o Zelensky, hein? Vai cumprimentar ele. Pô, se é realmente importante, vai cumprimentar, tá? Só que daí o Zelensky tá pedindo uma reunião. E aí o Brasil coloca que marcou a reunião. Inclusive o Zelensky não apareceu e o Brasil acabou fazendo uma reunião com o Vietnã. E aí o Lula até falou, poxa, o Zelensky é bem grandinho para saber qual reunião ele aparece ou não. Só que o Zelensky agora deu a sua
interpretação sobre o fato. Segundo Zelensky, foi uma espécie de falta de interesse do Brasil, já que ele já convidou, inclusive, o Lula a fazer uma visita, tá? Ele disse que, na época, alguma coisa aconteceu, ele não vai entrar no mérito, mas não foi culpa do Zelensky, e, inclusive, garantiu que o Lula, através das suas propostas, ele quer tentar ser original, que é o Grupo pela Paz. Na minha visão, tá? Soa um pouco, sabe, irônico. Ele quer uma proposta original. Original, tipo, não quero me comprometer, não vou ficar em cima, né, do muro, tal, essas coisas. Mas que, quando chegar a hora, ele vai ter que mostrar que ele tá do lado dos bonzinhos e não dos assassinos, né? Enfim, não posso falar aqui no YouTube. E ele falou que o Lula não teve tempo para encontrar ele, mas que tempo para identificar quem é o certo e quem é o errado, quem é o assassino, né? Enfim, o Lula deve ter. Ou seja, comentários ácidos para criticar o Brasil. O Itamaraty já respondeu a essa reportagem, inclusive identificando que, na verdade, o Itamaraty não forneceu um horário para o Zelensky, forneceu 3 e que o Zelensky não quis participar em nenhum desses 3 horários. Vale lembrar, pessoal, que hoje o Lula esteve em reunião também com o chefe de governo da Finlândia e, aparentemente, nessa reunião, a Finlândia, que é recém-ingressa na OTAN, acabei de falar para vocês, curtiu o posicionamento brasileiro, falando que apoia esse grupo pela paz. Aliás, é mais uma reunião entre chefe de governo e chefe de Estado e, aparentemente, alguns acordos econômicos importantes foram assinados entre Brasil e Finlândia, principalmente relacionado à transferência de tecnologia de comunicação ligado ao 5G. Mas na questão da guerra da Ucrânia, novamente, o Brasil se associou a um membro neutro. Tanto que o Brasil confirmou que não participará de nenhuma reunião na Rússia, foi convidado, não vai para São Petersburgo e também não vai para a Ucrânia, pelo menos enquanto não acabar a guerra, para não perder esse status de neutralidade, segundo o governo brasileiro, tá? Hoje o Prigozhin, para variar, deu mais algumas declarações polêmicas, dessa vez criticando o alto comando da Rússia e sempre falando a mesma coisa, tá? Enquanto o alto comando da Rússia não fornece pra gente equipamentos, munições, e por isso a gente está se retirando de Bakhmut, estamos à disposição, mas fazendo críticas ao governo da Rússia, ele também criticou dessa vez o Kadyrov, a Chechênia, porque quando ele anunciou que não estava recebendo equipamentos, enfim, o Kadyrov, que é o líder da Chechênia, dos chechenos, se dispôs a ocupar as posições de Bakhmut. Inclusive, a gente não sabe ainda, tá? Quem que vai ocupar as posições. Pode ser que sejam, de fato, os chechenos. E o Prigozhin deu a entender que os chechenos eles não têm a mesma capacidade, a mesma dinâmica que o Prigozhin, que o Grupo Wagner. Inclusive, perguntando o que foi feito até agora pelos chechenos na Ucrânia. Aparentemente, a gente teve declarações não do Kadyrov, que é o líder da Chechênia, mas de alguns braços dos chechenos que atuam na Ucrânia, garantindo que se o Prigozhin quiser encontrar com ele pessoalmente, ele vai mostrar o que os chechenos estão fazendo contra os ucranianos. Ou seja, chamou na chincha, vamos colocar assim. De novo, o Prigozhin, ou ele tem uma costa quente muito grande, ou existe algum tipo de conspiracionismo ali em relação aos russos, porque ele critica membros importantes e nada acontece contra ele. Será que vai acontecer? Será que de fato, cara, existem blogueiros falando que é um golpe, né? Ele quer travar um golpe contra o Putin. Eu, Ricardo, minha opinião, cara, não tenho informações privilegiadas, juro pra vocês. Acho que é muito mais tergiversar a situação, né? Fingir que existe algum tipo de conflito do que propriamente algo a mais. Acho que sim, ele ainda conta com a simpatia de Vladimir Putin. A gente teve hoje o Ministério da Defesa da Rússia garantindo que sim, a Ucrânia mandou invadir a Rússia, inclusive tentou invadir Belgorod com uma equipe ali, galera, de blindados, tanques e até artilharia, tá? Segundo denúncias do Ministério da Defesa da Rússia, foram 5 tanques que a Rússia teve que combater com artilharia e com força aérea. A questão é que a Ucrânia até agora ela não se pronunciou se foram os ucranianos ou se são russos insurgentes atuando contra a própria Rússia. Eu até gravei um vídeo para vocês que existem 2 grupos principais hoje que estão atuando em invasões à Rússia e 2 grupos de russos dissidentes que não apoiam o Putin. Um desses grupos, que é a Legião da Liberdade da Rússia, e o outro que é o Corpo de Voluntários da Rússia. Eu diria que esse segundo, com algumas ligações um pouco mais escusas, porque a sua liderança comprovadamente, e alguns dos seus integrantes também, tem ligações, orientações neonazis, taranã, né? Enfim, que vocês sabem o que eu estou falando. E aí, claro, isso vai ser utilizado como a Rússia para comprovar a sua narrativa que toda a Ucrânia apoia esse tipo de movimento, tá?
Mas aparentemente, segundo denúncias dos próprios membros das organizações, a Ucrânia não está invadindo, mas ela está fornecendo equipamentos, inclusive equipamento cedido pelos americanos, cara, roupas, equipamentos que eles utilizaram, cedidos pelo mundo ocidental, para invadir a própria Rússia. A Rússia disse que foram todos neutralizados e diz que a Ucrânia que está comandando essas invasões. A Ucrânia, de novo, né, alega que não, que foram russos contra a própria Rússia. A Rússia considera que foram os ucranianos. Alguma resposta pode vir aí no futuro próximo, porque já tivemos ataques a Lugansk, a Belgorod, a Krasnodar, a Moscou, inclusive próximo da residência do Putin, tá? Alguma resposta mais forte deve vir por parte dos russos. E para finalizar, o Macron, ele criou num passado recente uma organização que era bem interessante, que é o Fórum da Comunidade Política Europeia. Conta com os 27 membros da União Europeia, mas é um bloco muito mais dinâmico, porque pega alguns membros que não estão muito situados nesse contexto de União Europeia. Armênia, Azerbaijão, Sérvia, que eram os países dos Balcãs, né? Ali a região do Cáucaso. Inclusive, nessa reunião, foi feita na Moldávia, a poucos quilômetros da Transnistria. Vai lembrar, pessoal, que a Transnistria é uma região separatista da Moldávia, que tem tropas da própria Rússia e que não aceita o fim da União Soviética. Eles se consideram ainda como pertencentes à União Soviética. E, inclusive, a Maia Sandu, que é a chefe de governo hoje da Moldávia, garantiu que uma incursão da Rússia contra a Moldávia só não aconteceu por apoio do Zelensky, pela resistência da Ucrânia. O Zelensky, galera, falou, né, participou dessa reunião, colocou que ele está totalmente pró-OTAN, totalmente pró-União Europeia, que apoia também as deliberações da Maia Sandu, quer fazer uma aliança com a Moldávia, porque acha que a Moldávia é um país super relevante e deve ajudar a Ucrânia a se integrar para esse eixo da União Europeia. Então é uma reunião de uma série de líderes europeus na fronteira com a Rússia, entre aspas, que é a Transnistria, para mostrar a unidade, a força da Europa contra os russos. Só que, claro, alguns temas marginais também permeiam, né, essa reunião. Por exemplo, Armênia e Azerbaijão estavam, e aparentemente a gente vai ter uma mediação no futuro próximo, inclusive com o próprio Macron participando, para saber como resolver a questão em Nagorno-Karabakh. Aparentemente, os armênios estão dispostos a reconhecer o território como território dos azeres, né, do Azerbaijão, desde que haja a promessa que os armênios que vivem naquelas posições serão respeitados. Lembrando que tem a aula do conflito em Nagorno-Karabakh completinho na plataforma, tá? Link na descrição. E também o conflito recente que eu até tratei com vocês ontem acerca de sérvios e kosovares. A Sérvia foi recebida, eles até gravaram um momento ali, pessoal, que o Zelensky aparentemente teve uma discussão um pouco mais séria com Vučić, que é a liderança da Sérvia, porque o Zelensky, que é muito mais pró-OTAN, pró-União Europeia, nesse momento também é um pouco mais pró-Kosovo. Enquanto a Sérvia, que hoje está muito mais pró-Putin, aparentemente não gosta muito do posicionamento do Zelensky, principalmente no conflito envolvendo kosovares e sérvios. Mas são reuniões que também aconteceram para tentar trazer uma estabilidade para a Europa. E aí, pessoal, será que vai conseguir? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau, pessoal. Até mais.